alguns exemplos de gêneros de texto criativo. Eu vou olhar aqui para o lado, que é onde está a minha tela, e eu vou poder fazer os rabiscos, mas vocês acompanham aqui o diagrama. Então, a gente pode dizer que os gêneros de texto criativos são o conto, a crônica, o relato, a poesia, letra de música, roteiro, novela, romance, etc. É claro que nós vamos ter aqui 3 pontinhos, porque os gêneros textuais, eles são praticamente infinitos, porque se cria gêneros novos ao longo do tempo. Então tem o mini-conto, o haikai, poetrix e vários outros que não estão aqui. Mas vamos nos concentrar primeiro nesses aqui que são os mais tradicionais, são os mais clássicos, tá? Conto, crônica, relato, poesia, letra de música, roteiro, novela e romance. Pode ser que algumas pessoas mais conservadoras não concordem, por exemplo, que roteiro, letra de música ou mesmo relato sejam gêneros da literatura. Pode ser que uma pessoa mais conservadora considere que literatura é apenas o conto, o romance, a novela, a poesia e algumas crônicas. Só que a escrita criativa, ela é mais ampla do que a literatura, lembram? Então a escrita criativa é um guarda-chuva mais amplo, em que dentro dela tem a literatura e tem outras manifestações de texto feitas para emocionar. Logo entra sim, letra de música, roteiro para game, roteiro para quadrinhos, relatos, crônicas, etc. Vamos tentar simplificar bastante aqui. Aqui a ideia é fazer um mapa, né? Um mapa dos gêneros, porque depois, em outros momentos, vocês vão poder aprofundar isso. Então, o que seria um conto, gente? O conto dá para definir muito brevemente como narrativa curta ficcional. Então, o conto ele é uma narrativa, ele é lá derivado do modo narrativo, ele necessariamente é curto e ele necessariamente é ficcional. Ah, Marcelo, você não pode escrever um conto inspirado na minha própria vida? Claro que sim. Só que o leitor, quando lê o conto, ele vai partir do pressuposto que aquilo é uma ficção. A ficção não se atribui valor de verdade. Por exemplo, se a gente escrever um texto narrado em primeira pessoa e esse narrador disser que o irmão dele matou alguém, meu irmão matou um cara, não vai a polícia atrás do narrador ou do autor. Por quê? Porque é um narrador ficcional, é tudo fantasia. Tem um livro da Patrícia Bins, chamado O Matador, todo narrado em primeira pessoa. E o protagonista mata pessoas ali ao longo do livro. A Patrícia Bins possivelmente não matou nenhuma barata na vida. Não tem problema. Porque ela criou o personagem, criou um narrador personagem para contar aquela história. Então, o conto, para simplificar bastante, a gente pode dizer que é uma narrativa curta, ficcional. O que ele tem de semelhante com a crônica? A crônica também sempre é curta. Crônica é curta. A crônica pode ser narrativa. Por quê? Porque nós temos crônicas dissertativas, nós temos crônicas argumentativas, nós temos crônicas até informativas e nós temos crônicas que são narrativas. A crônica é o gênero mais flexível de todos. Ela passeia lá nos modos informativo, retórico, poético. A crônica é estudada na letras, no direito, no jornalismo, porque a crônica tem essa característica de ser um gênero flexível, um gênero bastante versátil. Então a crônica pode ser narrativa, nós temos exemplos. O Luiz Fernando Veríssimo é um grande exemplo, um autor de crônicas narrativas. Normalmente, as crônicas narrativas são histórias reais. Então, a gente vai dizer que as crônicas narrativas são histórias de não ficção. Só que o relato é uma narrativa não ficcional. O relato é uma narrativa que pode ser curta, mas pode ser longa, não ficcional. O que é o relato? Eu vou contar uma história. Então a pessoa, de repente, a gente teve aqui alguns alunos que tiveram câncer e vieram para o curso para escrever a sua história em formato de livro. E aí alguns deles optam por escrever uma série de crônicas, que são relatos, sobre passagens da vida dele, desafiando, lutando e vencendo a doença. Então aqui no Brasil a gente não costuma diferenciar crônica e relato. Em outros países, na língua espanhola, é mais comum se falar em crônica e relato como gêneros separados. Aqui no Brasil, crônica e relato são tratados como uma coisa só. É como se o relato fosse um tipo de crônica. E tudo bem, não há problema nisso. Concursos literários vão fazer isso. Quando se publica o livro, sai lá na categoria do livro crônica. Não é um problema isso para quem vai ler, enfim. Mas para quem vai escrever, é legal perceber essa diferença. Porque o autor pode ser um autor que gosta de escrever relatos, histórias reais, memorialísticas suas, ou um autor que gosta de escrever crônicas sobre outros temas, crônicas reflexivas ou mesmo crônicas narrativas no estilo do Luiz Fernando Veríssimo. Então há uma distinção aqui que eu acho importante. Nesse aspecto, a crônica
ela pode ter uma história não ficcional dentro dela. Pode. Normalmente, essa história está ali para que no final haja alguma argumentação, alguma amarração. Então, a história ela é um recurso retórico dentro da crônica, normalmente, tá? Porque a crônica, o principal objetivo de uma crônica é convencer, não é emocionar. Então, a crônica ela passeia pelo texto poético, mas a rigor a crônica está lá no texto retórico. Por isso que é diferente do conto. O conto é uma narrativa curta ficcional, cujo objetivo é provocar um efeito no leitor. A crônica não. A crônica, a rigor, tem como objetivo ou debater algum assunto, levantar algum assunto, ou defender uma posição. Já o relato tem como objetivo contar uma história própria de quem está escrevendo, do autor, ou uma história memorialística de alguém que ele conhece. E cuidem, então, porque o relato é não ficcional. Se eu escrever um relato, publicar ele como relato, dizendo meu irmão matou alguém, a polícia pode me procurar, porque no relato o autor se confunde com o narrador, não existe a figura do narrador. O narrador está na ficção, está lá no conto, tá bem? Então o relato ele é uma narrativa também, mas é uma narrativa não ficcional. Normalmente os relatos que se confundem com as crônicas são curtos, só que existem também livros de relatos longos, Lágrimas na Chuva, do Sérgio Faraco, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, os próprios livros do Caco Barcelos, que são romances, reportagem, a gente pode chamar de relatos. Talvez o próprio livro do Laurentino Gomes possa se chamar de um relato. Então, o relato ele pode ser curto, mas ele também pode ser longo, tá? Essa é uma diferença do relato, por exemplo, para a crônica, e por isso que é tão importante fazer essa distinção. Porque quando uma pessoa quer escrever um livro que seja real, né, não baseado em fatos reais, ele quer escrever um livro de memórias, um livro que vai se chamar um livro de realidade, de não ficção. Ele pode fazer um livro longo, pode fazer uma história longa, e não vai ser um romance, porque o romance é ficção. Certo? Então, o relato é um gênero de narrativa que pode ser curta e é não ficcional. E esses três aqui muitas vezes são confundidos. Alguns concursos literários têm uma categoria narrativas curtas, que eu acho péssimo. Acho que, no mínimo, tem que ter a categoria conto separada da categoria crônica, entendendo que o relato vai entrar como crônica. Aliás, quem gosta de crônicas de viagem, a maioria das crônicas de viagem são relatos de viagem. São episódios que aconteceram conosco numa viagem, não é mesmo? Então, só para vocês entenderem na hora de escrever que um é diferente do outro. Vamos adiante? Poesia e letra de música. Tem uma discussão grande aqui se letra de música é poesia ou não é. Eu acho essa discussão um pouco desnecessária, porque a gente pode entender a poesia como um gênero que dentro dela vai ter o soneto, vai ter o verso livre, vai ter o haikai e vai ter a letra de música. Então, se letra de música é um subgênero da poesia ou um gênero próprio, isso não é tão relevante. O fato é que a letra de música, assim como o roteiro, eles precisam de algo para se completar. É como Aristóteles definia lá atrás na poética o texto dramático. O texto dramático, ele é aquele que precisa ser interpretado, precisa ir para o palco para que ele funcione. Ah, mas eu já li uma história do Shakespeare num livro e eu gostei. Tudo bem, a gente consegue ler um roteiro, compreender e até se emocionar. Mas se a gente assistisse essa peça no palco, se emocionaria 1000 vezes mais. Porque o texto é feito para ser interpretado. O roteiro de quadrinhos é feito para ser desenhado, para ser publicado nesse formato. Assim como a letra de música, ela é escrita e ela é feita para que funcione junto com a composição. Então, aqui nós temos 2 exemplos de textos que são textos que precisam de uma outra linguagem para que eles, de fato, provoquem o efeito desejado. Mas isso não impede que a gente entenda a letra de música como um gênero da poesia. Me parece irrelevante o fato é que os dois costumam ser líricos. E aqui eu queria falar uma coisinha. Porque a gente, às vezes, confunde o poema com o verso e a prosa com a narrativa. Mas existem poemas em prosa e existem narrativas em verso. Normalmente a poesia, ela pode ser narrativa também. Nós temos poesias do Drummond, nós temos letras de músicas do Chico Buarque, do Renato Russo, que são narrativas, que são histórias contadas. E nós temos, na maioria deles, poemas líricos. Eu acho que a melhor forma de tentar diferenciar o lirismo da narrativa, é uma diferenciação às vezes um pouco difícil, eu devo mencionar ela em outras aulas depois, é que o lírico ele é interior e a narrativa é exterior.
O narrador narra algo que está acontecendo fora. Claro que dá para mesclar as duas coisas, nós temos os textos intimistas, mas a rigor a narrativa é exterior. A narrativa é algo que acontece fora. Outra coisa, a narrativa tem motivação lógica, causa e consequência, começo, meio e fim. Já a lírica tem motivação interior, motivação subjetiva. Então essas são as diferenças, talvez, de narrativa e lírica. Mas se convencionou que a poesia, seja ela narrativa ou lírica, ela vai entrar aqui na categoria de poesia. E aqueles textos que são poemas em prosa, em que apesar de ser em forma de prosa, eles são textos que refletem sobre o amor, a saudade ou algo assim. Entraria também como poesia, entraria como poema em prosa. Então a gente pode dizer que a poesia ela vai trabalhar com o lírico e com as narrativas em forma de verso. Isso no Brasil hoje define poesia, narrativa em verso ou textos líricos, sejam eles em verso ou em prosa. Muito bem, já falamos do roteiro, né? Então, o roteiro, assim como a letra de música, é um texto que precisa ser interpretado. Aqui também dá para dividir em roteiro de quadrinhos, de games, teatro, cinema, YouTube, enfim. Dá para dividir aqui em vários tipos de roteiro. Aí chegamos em novela e romance. Esses dois costumam ser tratados como narrativa longa. A maioria dos concursos falam em narrativa longa. O nosso Formação de Escritores tem um módulo de narrativa longa. Por quê? Porque no Brasil, se chamasse de romance, todo mundo ia achar que é história de amor. Se chamasse de novela, todo mundo ia achar que é uma novela da Globo. Então se convenciona chamar de narrativa longa, que acaba englobando os dois. Além do que vários e vários livros, não é tão claro saber se é romance ou novela, porque é uma definição que ela é uma definição fluida, é uma definição que vai encontrar vários textos que ficam no meio do caminho entre os dois. Então não é tão importante para o leitor e nem mesmo importante academicamente definir se uma obra X ou Y é novela ou romance. Para quem está escrevendo, para quem vai escrever narrativa longa, eu acho interessante a pessoa compreender características da novela que são diferentes das características do romance. Vai ajudar a escrever narrativa longa. A gente aprofunda isso depois em outro vídeo aqui do material complementar e também eu vou, mais para frente, lá nas aulas de narrativa longa, aprofundar o tema. Mas o importante é vocês entenderem que é diferente, sim, o romance e a novela. Ele tem a forma de compor o texto é diferente. A novela tem um protagonista, um núcleo narrativo, enquanto o romance costuma ter mais de um protagonista, mais de um núcleo narrativo. A novela é derivada do conto. A novela é um conto que se esticou. Tá? Dá pra gente definir assim. Aliás, tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: o conto é a história de um conflito. A novela é a história de um personagem. E o romance é a história de um assunto. Bom, gente, mas faltaram coisas aqui nesse diagrama, né? Mesmo pensando em concursos literários, a gente vai ter algumas outras categorias. Então vamos ver aqui 3 outras categorias. Primeira categoria, não ficção. Essa categoria não ficção, ela está fora das rodas do texto criativo. Por quê? Porque não ficção, ela seria um modo lá, dando um passo atrás, como a gente falou da poética, da retórica, do texto informativo. Então, existem vários textos que se encaixam em não ficção. Os relatos são não ficção, a maioria das crônicas são não ficção. E aí a gente vai ter aqui autoajuda, biografia, autobiografia. Todos esses são gêneros de textos de não ficção. Então são gêneros de texto ou retórico ou informativo. Não são gêneros de texto criativo. Por isso que a não ficção ficou fora aqui desse nosso diagrama. Isso quer dizer que não há escrita criativa neles? Isso quer dizer que um autor que seja criativo, goste de escrever de forma mais literária, não possa escrever uma biografia, uma autobiografia? Claro que não. Por quê? Porque a escrita criativa pode ser vista como técnica. Então, quem já leu, por exemplo, o Estrela Solitária, é maravilhoso. É uma biografia do Garrincha, do Rui Castro, que ela tem muita narrativa, tem personagem, tem diálogo, é muito bem feita. Assim como a Sangue Frio, Truman Capote, que é jornalismo literário. Então, nós temos vários exemplos aqui. Outro que eu gosto de citar é o Sapiens, do Yuval Harari. O Sapiens, do Yuval Harari, é classicamente um texto de não ficção. É um ensaio, é uma reflexão, mas ele tem histórias no meio, ele tem metáforas, ele usa muitos elementos de escrita criativa para fazer o ensaio dele de não ficção. Tá? Então, a não ficção ela fica fora do gênero do texto criativo, mas é possível, como a gente já viu, usar esse tempero do texto criativo na não ficção também. Literatura fantástica. A gente vai ver vários concursos aí
de literatura fantástica. Às vezes, os cursos ou os prêmios têm uma categoria separada de literatura fantástica. Assim como poderia ter literatura erótica, literatura policial. Na verdade, isso não é um gênero textual, pensando do ponto de vista teórico do que é um gênero textual. Literatura fantástica é o assunto, vamos chamar de estilo. Então, eu posso ter um filme que é romântico, um filme que é de ação, um filme que é comédia, um filme que é erótico, um filme que é de policial. Todos eles são filmes enquanto gênero literário, enquanto gênero textual, mas o estilo deles, o conteúdo é diferente. Logo, a literatura fantástica, ela fala muito mais sobre o conteúdo do que sobre o gênero. E aí nós vamos ter conto fantástico, romance fantástico, poesia fantástica, e por que não até alguém pode fazer uma crônica de literatura fantástica. Tá? Então aqui nós temos um estilo, assim como é o texto romântico, o texto erótico, o texto policial, eles são estilos, isso tem mais a ver com o conteúdo do que com o gênero, por isso que está fora desse nosso círculo de gêneros criativos aqui. E por fim, a literatura infantil e juvenil, que é um conceito, inclusive, que às vezes os autores não gostam, porque preferem trabalhar separado, literatura infantil, literatura juvenil. Aqui também é separado desse diagrama. Por quê? Porque o recorte de público. Perceberam? A gente pode ter poema infantil, conto infantil, novela infantil, romance infantil, por que não? Crônica infantil, roteiro infantil, letra de música infantil. E dá para combinar tudo, né? Dá para ter um poema infantil fantástico, um romance infantil fantástico, porque essas duas caixinhas aqui, elas representam outras divisões. Aqui é uma divisão de público, aqui é uma divisão de conteúdo, e o gênero é uma divisão de forma. Então, são divisões diferentes, por isso que é importante a gente ter noção disso. O que eu quero que vocês percebam enquanto gênero literário, gênero textual? Conto, crônica, relato, poesia, letra de música, roteiro, novela, romance. Aí pode acrescentar aqui mini conto, poetrix, esses mais novos ou mais específicos, tá? Isso a gente vai chamar de gêneros de texto criativo.